tá bom? Tá bom. Boa noite, gente. Hoje, pelo jeito, foi um dia pesado para muita gente, né? Muita gente cansada, com compromissos, mandaram mensagens. Eu também, né? Porque hoje foi o dia que o Eduardo, a gente foi 5 horas da manhã para o hospital e tal, mas vocês sabem que eu não gosto de desmarcar compromissos com Deus, né? Que antes mesmo de ser com vocês, é um compromisso de coração, assim, uma coisa importante, né? Se eu tivesse um pouco pior, eu até poderia desmarcar, claro, eu sei que vocês entenderiam, mas estou melhor, descansei um pouquinho agora no finzinho da tarde, aí eu não estava muito legal porque eu tive que dirigir, né? Daí dá um nervoso, daí dói tudo, daí eu estava com ânsia de vômito, acho que o nervoso me deu um. Eu estava branca, tava assim, aí depois passou. Estou bem melhor, descansei um pouquinho. O Dudu tá ótimo. Ele só não está aqui falando com vocês porque tem visita. A visita ainda não foi embora, eu deixei eles lá e vim para cá. Jamais eu deixar de fazer um compromisso desses por causa de visita. As visitas que tem que entender. Ai, que horror. Oi, Fernanda. Bom, então antes da gente realmente começar, que eu comecei um minutinho atrasada, minutinho não, né? Alguns minutinhos. Vamos fazer uma oração, acalmar os nossos corações e botar nossas intenções para Deus, né? Boa noite, Fernanda. Que bom que você pôde. Você chegou em casa já? Vamos escutando, né? Queria rezar um Pai Nosso hoje com vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoarmos a quem nos tiver ofendido, não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. Amém. Oi, Kátia, oi, Rose. Tudo bem, querida? Tudo bem? Possamos pôr o nosso coração aqui nos nossos estudos hoje, com muito carinho. Muita gente cansada também, com as suas preocupações, mas que a gente possa aproveitar esse momentinho que não é tão longo, né? Com Deus, com Jesus aqui com a gente. Hoje eu vou ler um pouco dos versículos, porque acabou que eu até pedi desculpa para vocês, que eu esqueci de organizar a leitura, né? É que sexta o Dudu foi no hospital, ou foi sábado? Ixi, já nem me lembro mais. Aí depois teve compromisso sábado, teve compromisso domingo, e aí quando eu vi já era segunda, e aí eu não organizei alguém para gravar, e eu também não parei para gravar, mas na próxima eu faço agora, para a próxima semana, com mais carinho, mas vai ter menos compromissos de agora até semana que vem. Então vamos ver hoje, né, o capítulo 10 de Mateus, de 1 a 20. Então, no versículo 1 até mais ou menos o 4, tá contando ali que Jesus deu o poder de cura de doenças e de curar o mal para os discípulos dele, para os apóstolos, e de expulsar demônios também. E aí fala o nome de todos os apóstolos. Vou deixar vocês lerem lá depois, todos, tá? Pra gente, esse aí é só para conhecimento, digamos assim. E aí, Jesus enviou os apóstolos para eles irem falar de Deus, né? Ele diz assim, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, vão dizer, né, que o reino dos céus está próximo. E expulsem demônios, né? E por aí vai. Mas ele diz assim, no versículo 5, 6 e 7, né? Que não é para eles andarem, que não é para eles se dirigirem, não é para eles falarem aos gentios. Aí eu fui procurar, né, o que é gentios.
Porque a gente sabe, assim, escuta várias vezes, mas eu falei, não, eu quero explicar exatamente quem eram os gentios. Por que Jesus disse para eles não se dirigirem aos gentios? Eram os não cristãos, não hebreus da época, os que eram pagãos, né? Quem eram os pagãos? Eram os que não eram batizados. Esse aqui é o nosso de 21. Opa, eu Kátia, quis fazer uma proposta que até eu já fiz aí, mas... Desliguei, estou tentando desligar. Ah, tá. Não, pode ouvir, mas aí a gente fecha o nosso aqui, tranquilo. É que parecia que alguém tinha me perguntado alguma coisa. Oi, Rebeca, bem-vindo. Continuando. Aí ele dizia também que não era para entrar em cidades, não era para os apóstolos dele entrar em cidades de samaritanos. E eu só me lembrava mais, assim, de cor, dos samaritanos, da parábola do bom samaritano, que Jesus conta, né, que é contado, né, que o samaritano ajudou lá uma pessoa e que o sacerdote não tinha ajudado, que as pessoas que seriam de bem, entre aspas, da época, não ajudaram, e que o samaritano, que era muito discriminado, que ele não era aceito, foi lá e ajudou aquela pessoa que precisava de ajuda. Só lembrava disso, eu não sabia explicar exatamente quem eram os samaritanos, né? E, na verdade, eles eram discriminados, discriminados à época, né? Porque, na verdade, eles eram da cidade de Samaria, eram hebreus e eram da linhagem mesmo de Abraão, entendeu? Então, eles não eram para ser assim tão discriminados. O problema é que essa cidade de Samaria, os que moravam lá, eles adoravam o mesmo Deus que os judeus, entendeu? Era Deus, o nosso Deus que a gente adora hoje, adora e entende, aceita hoje. Só que eles não aceitavam todas as leis que Moisés trouxe, né? E nada depois daquilo. E por isso eles não eram assim aceitos. Eles só aceitavam os 5 primeiros livros de Moisés e o resto não aceitavam como palavra de Deus. Então por isso eles eram discriminados na época. Então, Jesus tinha dito, não vão em cidades de samaritanos, não se dirijam a gentios, né? Mas vão espalhar, né, por onde forem, digam que o reino dos céus vai estar próximo, né? Curem enfermos. A questão da cura dos enfermos, eu até quero mandar depois para vocês, que a gente falou muito de cura na última semana, né? Inclusive, essa questão, quem não viu a aula seria legal ver, mas inclusive aquela questão que eu disse que Jesus cura os enfermos até hoje. Os apóstolos receberam, entre aspas, o poder de curar os enfermos, também naquela época, né? Mas aí quando ele fala ressuscitem os mortos, a gente tem que voltar naquela questão de perceber o seguinte, não tem como fisicamente um morto, um cadáver levantar. A gente falou isso na última aula só para dar uma pinceladinha, né? Então, Jesus estava querendo dizer o que com isso? São mortos de alma, digamos assim. Pessoas que estão vivas, mas que estão mortas para Deus, para que não aceitam Deus, para que ainda estão no mal, ainda fazem coisas que não são legais, né? Que a sua alma está morta, né? E não um corpo, um cadáver que eles vão lá e vão fazer voltar à vida, né? Tem que também dar a gente precisa ter esse olhar quando a gente está estudando a Bíblia, sabe? E é isso que a gente faz aqui no projeto, né? Sempre ter esse olhar de entendimento realmente, né? Expulsem demônios, né? Porque muitas vezes isso hoje em dia, dependendo da instituição religiosa da gente, a gente pode entender como expulsar os demônios como algo ipsis literis, dito mesmo na essência, eu vou lá e expulso o demônio do corpo daquela pessoa. Existem religiões instituições religiosas nossas, de diversas pessoas que acham que isso é possível, já outras não. Então, a gente pode também aqui repousar nosso coração no que a gente acredita, dentro da nossa instituição religiosa. Pode ser que ele queria dizer realmente, na prática, que tinha ali uma alma maligna que estava atormentando aquela pessoa e que ela pode ser, sim, liberta daquilo,
mas também os nossos demônios interiores, né? Muitos de nós temos o mal dentro de nós. Na verdade, a gente tem o mal também dentro de nós. E a gente pode encarar também nessa visão de que a gente tem o mal dentro de nós e que vamos expulsar os nossos demônios de nós, dentro de nós, quando a gente der atenção ao que os apóstolos falam, que na verdade é o que a gente faz hoje em dia. A gente está estudando o que os apóstolos escreveram na Bíblia, né? Contando o que Jesus fez, contando sobre a palavra, né? Então, dá para a gente entender das duas formas, né? E aí vamos chegar, então, num versículo, deixa eu ver qual que é o número dele, o 8, no finzinho do 8, onde Jesus diz assim, que é para a gente dar de graça o que de graça recebemos. Esse eu tenho que comentar um negócio com vocês. Deixa eu só tomar um golinho de água. Oi, Dil, bem-vindo. Oiê, boa noite. Chegou bem no meu golinho de água. Estou comentando agora sobre o versículo 8, no final dele, onde Jesus disse assim, que era para os apóstolos dar de graça o que de graça receberam. E esse versículo, ele me doía muito o coração, porque até para quando eu escrevi o projeto Meu Momento. E porque eu não queria cobrar o projeto, né? Eu queria dar de graça o que de graça recebi. Se eu entendi essas coisas que a gente conversa aqui no projeto, se eu falo, né, de Jesus, de colocar em prática na vida da gente, se a gente está estudando a Bíblia, isso eu recebi, não sei se eu recebi o dom da palavra, mas eu tenho cara para bater, né? Porque eu falo só porque eu não tenho vergonha de falar, né? Mas digamos que eu recebi esse conhecimento de graça, né? E eu queria entregar esse conhecimento de graça também. E por muitos meses, muitos meses, desde no fim do ano passado, que se a guria tivesse aqui, que ela não pode estar, a gente entende, ela não iria mentir, porque ela acompanhou comigo as minhas metas do ano passado, e ela sabia que eu tinha esse projeto de fazer o meu momento. Ele tinha até esse nome na época, de estudo bíblico, e depois ele ficou mais gordinho com as contribuições da Rose, querido. Mas tá, tudo bem. Daí eu ficava muito, assim, com o coração doendo, pensando, gente, eu não posso cobrar por uma coisa que eu recebi de graça, principalmente por causa desse versículo. Até que eu entendi, né, depois, com o passar dos meses, né, que eu não estava cobrando pelo dom da palavra, né, que eu até expliquei para vocês na live de lançamento, que eu tenho que pagar os arquivos para fazer os projetos mais bonitos aqui, os arquivos que a gente usa, né, nas colagens. Não é todo mundo que usa, mas assim, né? Eu tenho que pagar a ferramenta para gravar, que tem que ser paga, né? Porque senão não grava. Uma parte, então, disso tudo ainda fica lá no Hotmart, que é um serviço pago, né? Não que eu pague do meu bolso, mas ele é o descontado do que é pago e tudo mais. Então, quando eu fui botando isso tudo, né, na ponta do lápis, eu falei, não, então eu posso encarar meio que como eu falo muito nas instituições religiosas, né? Que elas precisam ter papel higiênico para quando a gente vai lá, elas precisam pagar a luz, pagar a água. E aí, claro que tem instituições religiosas que cobram obrigatoriamente da pessoa, e aí vocês já sabem a minha opinião sobre isso. Nesse caso, né, eu acho que a instituição não pode cobrar obrigatoriamente, a ponto de pessoas não terem o que comer e ainda assim entregarem seus dinheiros que seriam para um alimento para a instituição. Aí eu realmente aí vocês sempre me escutaram eu falar que eu sou contra. Quando é obrigado assim dessa forma, quando as pessoas são obrigadas. Mas eu também sempre defendi que as instituições precisam sim de ajuda, precisam de ajuda financeira para pagar uma luz, para comprar o papel higiênico que a gente mesmo usa, para ter ali a água para a gente poder beber quando vai lá, né? E precisa desse apoio. Então, quando a gente pode e bate no nosso coração aquela coisa que a gente pode ajudar, então a gente vai ajudar a instituição. E quando não pode com dinheiro, a gente também pode ajudar com trabalho,
que, por exemplo, tem várias instituições que a limpeza é feita por voluntários, que a arrumação lá do salão onde a gente vai é feita por voluntários, entendeu? Então, a gente pode também ser voluntário da nossa instituição, dependendo de qual for. Então, eu sempre defendi essa questão de apoiar as instituições quando a gente puder. E aí não que eu seja uma instituição, né? Mas aí eu consegui, então, quando botei o projeto Meu Momento no ar, entender, não, é um valor pequeno que eu vou usar para pagar essas ferramentas, pelo menos para eu não ter que tirar do bolso, que até o bolso não tem, assim, no momento, condição. Aí, quando eu tiver condição, eu posso até nem isso cobrar mais, nem pedir essa ajuda mais, né? Então, eu realmente é um versículo que assim, andou comigo muito nesses últimos meses, ali até agora, recentemente, inclusive pensando no ano que vem, né? Assim, o que eu vou fazer em 2024, como que vai ser o projeto Meu Momento, porque a Kátia até já perguntou, e eu vou ter que fazer umas mudanças, justamente porque a vida aqui em casa mudou muito, mas ele vai existir, mas eu vou fazer umas mudançazinhas, mas ainda não posso contar, porque eu ainda não fechei a decisão, assim, mas vocês vão ser os primeiros a saber. Mas interessante, né, se todo mundo pensasse nesse versículo, na colocação em prática mesmo, né, a palavra, né, o estudo bíblico, eu entendo que eu tenho que dar, sim, de graça, que de graça recebi. E entendo que, no caso, que nem aqui, né? No caso da gente aqui, eu não estou recebendo um salário por isso, né? As contribuições de vocês, eu estou gastando 82%, mais ou menos, só nas ferramentas mesmo. Então, sobra um pouquinho. Aí eu posso, sei lá, daí vocês podem dizer que eu boto um pouco na luz, um pouco na internet, que isso aí eu nem estou contando, se fosse o caso, né? Então, eu fiquei em paz com essa decisão do projeto, né? E vocês também, senão vocês não teriam me apoiado nisso. Mas eu fico pensando, assim, as pessoas que não dão de graça o que de graça receberam, como deve ser difícil, assim, sei lá, acho que no fundo, lá dentro, a nossa consciência, ela deve doer um pouquinho, não sei. Se bem que depende, né? Depende do ser humano. Eu sei que, para mim, é um versículo que me chama muita atenção e que não é só assim na palavra divina. Por exemplo, vocês viram, né? Eu recebi um presentão, meu Deus, gente, eu tô até hoje estava aqui virado em cima da minha mesa as coisas de tão fofas que eram, né? Não sei se todo mundo viu o vídeo lá que eu postei ontem. Ontem? Ontem. Só que eu também envio muita carta, né? Só que ultimamente vocês não viram vídeos de muitas cartas, porque as que eu mandei do curso de Bible Journaling eram todas iguais, né? Então foram quase 40, e a última está ali em cima da mesa para mandar. Gente, acabei depois de um ano, mas consegui acabar. Então eu mando também o que eu ganho, eu ganho, na verdade, antes eu mando do que ganho, daí depois eu acabo ganhando, mas não que eu espere ganhar, né? Eu acho que acaba sendo um movimento, assim, onde eu distribuo esse amor, onde eu consigo, no máximo possível, fazer a minha parte, daí acaba que eu recebo também. Então, eu entendo que até nisso acaba funcionando, né? Eu acabo enviando de graça coisas também, amor. Você dá o amor, você recebe ele de volta, né? Você distribui boas palavras, você também recebe boas palavras de volta. É tipo, mais cíclico esse dar de graça o que de graça recebes, em tudo na vida, não só nesse exemplo que eu estava falando do projeto e de falar da palavra. Por falar nisso, subiu um comentário aqui, vocês me perdoem, eu acabei não vendo, deixa eu ver o que é. A Fernanda disse que eu tenho o dom da palavra, sim. Obrigada, querida. Você é muito bondosa para com a minha pessoa. E eu já limpei e arrumei a igreja com um grupo de jovens nos domingos. A Rebeca falou, olha aí, boas lembranças. Sim, a gente tem possibilidade de trabalhar em várias partes das nossas instituições, independente delas. Eu, graças a Deus, apesar de ter exagerado, fiz muito trabalho pesado que eu não devia ter feito. Mas fiz muito trabalho também que não era pesado durante muitos anos na minha instituição, e isso
ai, dá um calorzinho no corpo, no coração, quando você parece que vê na prática ali, você ajudando as pessoas. Hoje em dia, eu ainda tenho um quentinho no coração, por exemplo, por causa das pessoas quando falam comigo de volta, quando gostam dos meus projetos, dos arquivos, né, das coisas que eu faço online, né? Então, eu acabo conseguindo ainda ter essa sensação de estar ajudando, de alguma forma, as pessoas, mesmo estando em casa, e isso é muito gratificante também. Mas que quem pode presencialmente ajudar, né, na instituição, nossa, é muito maravilhoso mesmo. Mas então, o DEM de graça, que de graça recebemos, ele é muito maior do que só a palavra, do que só. Ai, bati com o cantinho, gente, peraí. Desculpa. Ai, sabe o negocinho do cotovelo? Ai, cara, por que dói tanto, né? Mas vamos lá, continuando, né? Continuando, vou continuar. Ai, Jesus, que trequinho dolorido, né? Bem no cantinho. Vamos lá. Ai, ai. Eu até me perdi, gente, vamos voltar. Eu estava no versículo 9. Ah, tá. Jesus, então, continuou dizendo para os discípulos para não amontoarem coisas, não carregarem ouro, prata, não terem sacos de viagem, túnicas, sandálias, né? Porque ele dizia, então, que o trabalhador é digno do seu sustento, que eles iam chegar numa cidade, aí que entrarem e encontrar alguém ali digno de recebê-los, e que eles ficando, então, na casa deles, iam ter ali o necessário para sobreviver, né, o alimento, o lugar para repousar, né, e que lá ficariam, então, a paz deles sobre aquela casa, mas que se aquela casa não os recebessem, então a paz retornaria com os apóstolos ao saírem de lá. Antes de vir para sacudir a poeira dos pés, esse pedaço, eu fiquei pensando muito nessa questão de não carregar ouros e roupas e pratas e cobres, né? Claro que na época mesmo, claramente, os discípulos eram recebidos na casa das pessoas e lá eles comiam e dormiam e tudo mais. Mas pensem hoje em dia, chegar alguém aqui na minha casa, bater na porta e pedir para dormir aqui, por mais que seja verdade, que sejam pessoas que estão andando de casa em casa para levar a palavra e tal, hoje em dia parece meio inviável, né? A gente fica com medo. Como que eu vou deixar uma pessoa, principalmente do ser masculino, acho que a gente tem mais medo ainda, né? De deixar entrar. Então, um pouco assim, as coisas mudaram hoje em dia, né? Então, não levando, então, em consideração essa questão que é bem da época, histórica da época, eu fiquei pensando na questão de não ficar amontoando e levando consigo ouros e pratas e tal, que dá para a gente entender também que, no final das contas, não vai ser o ouro, a prata, o cobre, as roupas e túnicas que a gente tem, né, que importa, né, e sim o que a gente tem dentro de nós, né, quanto de nós quanto de nós está em paz, para que a gente deixe também a nossa paz por onde a gente andar, né, então, levando quanto de nós está em paz para que a gente não dê só valor no dinheiro, né, no ouro, na prata, né, e que então que a gente também vá na casa dos outros, digamos assim, ou onde a gente estiver, que a nossa volta percebam-se a nossa paz, que a gente consiga passar isso, né? Eu entendi esse conjunto de versículos trazendo, então, para a data de hoje, né? Que a gente precisa se preocupar mais em deixar a nossa paz por onde a gente passa, do que amontoar coisas que seriam
de ouro, digamos assim, que seriam materiais. Mas a gente não pode, não está com isso condenando as coisas materiais. Lembrem-se disso, a gente vive num mundo hoje, as coisas mudaram, né? Então, hoje em dia, se eu largasse tudo, e fosse bater de porta em porta para falar de Jesus, eu não teria o que comer, o que vestir, onde dormir, dificilmente as pessoas iriam abrir a porta para eu viver, e eu ia ser o quê? Um morador de rua, eu ia ser ainda um peso para a sociedade. É diferente hoje em dia, eu acho que a gente não pode trazer esse exemplo total para hoje, mas o que a gente pode trazer? Que a gente precisa, sim, trabalhar pelo ouro e pela prata, né? Trabalhar por termos onde morar, termos como vestir, termos nosso alimento, né? Termos as nossas necessidades básicas mantidas e tudo mais, mas que também a gente, então, dê espaço para a nossa paz, para ela estar aonde a gente passar. Acho que dá para resumir assim. E aí vem um outro pedaço da Bíblia que é muito conhecida. Eu, pelo menos, sempre ouvi em diversos lugares por onde eu passei, que é a história de sacudir a poeira, né? Dos pés ao sair, né? Deixa eu ver onde é que estão os números. Jesus diz ali no 14 em diante, que se alguém não receber, né, os apóstolos, nem ouvir as suas palavras, que era para sacudir a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. E ainda no 15 ele diz, eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra, na época, era conhecida como uma cidade da perdição, digamos assim, né? Então, Jesus estava dizendo que aquela cidade, que já era conhecida por ser de perdição, ia ter menor rigor, porque daí já, do que a outra cidade que teve a oportunidade de receber os apóstolos e não quiseram ouvir a sua palavra, né? Não quiseram apoiá-los e tudo mais. Mas quando a gente fala, né, de sacudir a poeira dos pés e ao sair da casa ou da cidade que não quiseram ouvir os apóstolos, não era no ipsis literis, aí, não era no que a frase está querendo dizer, não era uma coisa física, vou sacudir a poeira e acabou, não. Ele estava querendo dizer que era para deixar para trás, né? Deixar para trás todo tipo de dispêndio, briga, discussão, justamente por causa de religiões diferentes, por não ouvir a palavra, né? Estava pedindo, então, ali para os apóstolos, digamos, perdoarem, né? Não brigarem, deixar para trás ali aquela situação que não foi bacana, que não os recebeu. E a gente tem que lembrar disso muito na vida da gente hoje em dia, né? Que às vezes a gente quer dizer algo, na verdade, é um dever nosso falar de Deus, falar de Jesus aos nossos ou a quem puder. É um dever, a gente já sabe disso. Se a gente já tem esse conhecimento, tem que espalhar, sim, dizer, né? Eu posso dizer para minha melhor amiga, eu posso dizer para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos, né? Eu tenho esse dever, digamos assim, para com Deus, que é falar dele. Só que isso é uma coisa, outra coisa é a pessoa escutar, a pessoa realmente escutar, né? Ouvir, prestar atenção, ou querer entender aquilo, ou querer tentar seguir aquilo, são duas coisas totalmente diferentes. E na grande maioria das vezes, quando a gente fala algo de Deus, de Jesus, de colocar em prática isso na vida, de tentar falar para a pessoa, não faz isso, não faz aquilo, ou de tentar ajudar de alguma forma, geralmente a pessoa não escuta a gente, não ouve a gente, né? Dificilmente a gente é escutado nesse sentido. E aí a gente fica nervoso às vezes, né? A gente quer ajudar, a pessoa não quer ajuda. A gente quer falar algo bom, a pessoa não quer escutar, né? Então a gente precisa não ficar nervoso com isso, deixar isso para lá, né? Perdoar, inclusive, se a pessoa quer brigar por alguma questão de briga religiosa, né?
que o assunto para dar briga é política, futebol e religião, né? Eu não sei porque que brigam por causa de religião, se a maioria das religiões que a gente conhece e ouve falar são cristãs. Elas deviam falar a mesma coisa. O problema é a forma como é falado, né, nas igrejas. O problema é a dificuldade ali de entendimento, porque se fosse olhar na estrutura mesmo, que é o que a gente está fazendo, olhar o ser cristão, ele deveria ser igual em qualquer religião. Por que que uma religião, só porque tem dogmas diferentes, né? Uma senta e levanta e come algo diferente, a outra canta e faz algo diferente, mas no fundo o ser cristão é basicamente o que a gente está aprendendo aqui no grupo, por isso que não importa a religião da gente, não importa qual que é a nossa instituição que a gente gosta ou segue ou tem mais afinidade, importa mesmo é o ser cristão, né? Então, às vezes a gente vê por aí discussões sobre religião, tem que deixar para trás, né? Esse é sacudir a poeira também, de perdão mesmo. Eu acho que dá para comparar que Jesus disse que perdoem, né? E aí aquela pessoa e aquela cidade, então no juízo final, entre aspas, ver se vai com ela e Deus, entendeu? Digamos assim. Aí você pode dizer assim, Silmara, mas tu tá comparando a gente, ou tá se comparando com o apóstolo de Jesus. Não estou comparando não, viu? Eu só estou fazendo aquele nosso trabalho de pensar o que a gente aprende nessa parte da Bíblia. E que, sim, no sentido que nós todos somos anjos de Deus também. Lembra que eu sempre vivo falando? Aí vocês querem me matar, que eu repito demais, mas é que vai entrar na cabeça. Que Deus, muitas vezes, nos usa ou usa os outros seres humanos para nos ajudar, né? Então, ele não vai mandar um anjinho transparente, de asinhas, né? Descer do céu e vir aqui atender um pedido nosso, né? Eu preciso do emprego, Senhor Jesus, me ajuda, né? E aí eu boto o joelho no chão e fico ali parada? Não, o emprego não vai vir bater na porta, não vai vir um anjinho do céu aqui me atender. Ele vai fazer o quê, Deus, para ajudar? Ele vai falar com os nossos amigos para eles saberem de um emprego, e quando nós falarmos, olha, eu preciso de um emprego para os nossos amigos, ou quando a gente for procurar e mandar os nossos currículos, vai dar o match. Alguém vai lembrar do emprego que está precisando, vai nos indicar, e aí Deus usa, então, nós, seres humanos, meros seres humanos, como instrumento instrumento mesmo. E aí, então, nisso que entra também quando a gente fala sobre sermos apóstolos. Isso é ser apóstolo também. Agir no bem, fazer o bem quando possível. Então, às vezes, Deus pode usar de nós para sermos os anjos dele, sim, apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades. Quando a gente tem amor realmente dentro do coração, não importa as nossas falhas, a gente está melhorando, está se dedicando. Mas se for esperar ter perfeição para poder ajudar alguém, então nunca iria acontecer, né? Então, por isso que Deus usa nós, pessoas também falhas, pessoas que ainda estão aprendendo, para ajudar os outros, e aí a gente acaba, então, sendo um pouco apóstolo, sim, certo? Até principalmente quando a gente fala com alguém da nossa família, filhos, pais, mães, primos, amigos, né? Pessoas que a gente tem abertura para falar sobre alguma coisa, sobre Jesus, né? Sobre colocar em prática. A gente está sendo usado ali também, sim, como um instrumento. Agora, se vai dar certo, daí é com a outra pessoa, né? Não é com a gente. Assim, aí do 16 em diante, Jesus fala assim, esse eu vou ler, tá? Esse eu tenho que ler. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Gente, ovelhas no meio de lobos
é como a gente se sente, principalmente no começo, quando a gente quer começar a priorizar as coisas cristãs na vida da gente, sei lá, se a gente não é uma pessoa acostumada a ter um tempo, assim, para Jesus, né, e aí a família vai fazer um evento, bem no dia que tem um negócio que você quer ir na igreja, na instituição religiosa, ou no Projeto Meu Momento, ou nas lives reflexivas, sei lá, qualquer coisa que seja dedicado a Deus naquele momento, aí você diz, não vou poder ir porque eu não quero perder tal aula, não quero perder tal evento na igreja, não quero perder tal evento no Salão do Reino, sei lá, onde que seja, né, na nossa instituição religiosa. E aí as pessoas começam, ih, meu Deus, virou santinha agora, não sei o que lá. E aí começam a vir, né? Literalmente parecem lobos, né? Porque querem te matar ali, te comer viva, por causa de coisas que deveriam, na verdade, era estarem te apoiando. E aí me lembrou muito isso quando eu li, né? Porque eu passei muito por isso. Eu acho que até por isso eu não tenho aquelas amizades, entre aspas, que eu tinha há 16 anos atrás, quando eu vim para Brasília. Eram mais colegas de trabalho, né? E a gente até ficava junto porque todo mundo era sozinho. Muita gente que vem aqui para a cidade tem essa característica, né? Que vem gente do país inteiro para trabalhar em Brasília e não tem familiares aqui. E eu tinha os colegas de trabalho, mas que foram ficando, né, para trás, porque não entendiam aquela minha opção por fazer trabalho voluntário, deixar de ir num fuzuê, numa festa, para fazer o trabalho voluntário. Mas não que eu não faça festa, gente. Eu faço festa, eu saio, a gente comemora, faz churrasco, toma um vinhozinho, não tem problema, mas eu também tenho o meu momento de fazer o bem, de fazer trabalho voluntário, de falar de Deus. Eu não gosto de perder esses momentos há muitos anos, né? Por isso que eu estou aqui hoje, apesar de que eu estava meio cansadona de tarde, mas eu consegui deitar um pouquinho, gente, meia hora, ó, pronto, já estou aqui firme e forte com vocês. Então, assim, se daquela época eu me sentia literalmente ovelhas no meio de lobos. Claro, era o que aconteceu na época dos apóstolos, e aí eu volto a dizer, eu trago aqui para a gente pensar também como que a gente faz na vida hoje em dia também. Então, às vezes, se a gente começa, né, a ter essas decisões de andar mais, de andar menos no mundo e mais em ser cristão, né? Mas não estou condenando o mundo, porque eu também adoro uma festinha, mas assim, a gente precisa ter momento para isso, momento para aquilo, a gente precisa começar a priorizar, né? Porque senão a gente vive a vida inteira na festinha, né? E aí nunca prioriza o nosso crescimento moral, espiritual, essa melhora que faz tão bem para a gente, né? E também não dá para viver só, digamos assim, no mundo espiritual e não ter as nossas relações humanas, não ter as nossas festinhas, os nossos encontros e brigas de família, não ter né? A gente precisa viver no mundo também, tem que ter sempre um equilíbrio isso, e não tem mal nenhum em ter esse equilíbrio, muito pelo contrário. Seria muito mais fácil a gente viver lá nas cavernas, só nós, sozinhos, sem ninguém, né? Só vivendo com os animais, comendo, bebendo lá, aprendi a viver lá e pronto. Só que daí a gente não ia aprender a ser uma pessoa melhor, porque aprender a ser uma pessoa melhor, que é o objetivo de vida de todo mundo que está nesse mundo, podem não aceitar, mas esse é o objetivo da vida de todo mundo, é se tornar pessoa melhor. É por isso que a gente está aqui nesse mundo escola. Esse mundo é uma escola para nós. E aí, se a gente vivesse lá isolado, a gente nunca ia aprender, porque a gente ia fazer o que quisesse sempre, nunca ia ter uma discussão com o outro para perdoar, nunca ia ter um convívio com outra pessoa para aprender a ter tolerância, aprender a ter paciência, então não adianta também. Então, por isso que tem que viver no mundo, sim, tem que ter o nosso momento da festinha, o nosso momento de divertimento, até porque, né, esse mundo é assim, mas nós temos que saber dosar, né, e ter, sim, o tempo para Deus, o tempo para o trabalho, para se melhorar e por aí vai, né? E aí, quando a gente tira esse tempo, geralmente o mundo acaba parecendo lobos para cima de nós de ovelhas. Temos que ser inteligentes, astutos no sentido de usar nossa inteligência e usar
de jogo de cintura e de equilíbrio para ir dosando tudo isso na vida da gente, né? 17 e 18, Jesus diz, né, tomem cuidado, pois os homens vão levar vocês aos tribunais, vocês serão açoitados, por minha causa, vocês serão levados à presença de reis e governadores como testemunhas. E aí, eu lembrei muito da história que tem daquela época, inclusive depois, né, da crucificação de Jesus. Boa noite, Dudu. Olha quem chegou. Naquela época, muitos cristãos eram levados a umas negócios assim, como é que chama? Tipo um campo de futebol da época, esqueci o nome. Mas era assim, ficava o público assistindo, os cristãos eram largados ali e os leões iam lá e matavam eles. Arena? Sim. Arena. Isso, arenas, obrigada. Tinha me fugido da palavra, arena. Na época, então, para tu ser cristão, olha, assim, para tu ser não, mas muitos cristãos que não abdicaram de dizer que eram cristãos foram lá para a arena ser mortos e comidos por leões para fazer o público lá ir à loucura, uhul, e aprovavam, né, e tal, aquela sanguaceira toda. Ui, hoje em dia, Jesus não quer nada disso da gente, ele só quer que a gente dê o nosso testemunho, né? A gente não vai ser açoitado, pelo menos aqui no Brasil não, né, por ser cristão, açoitado literalmente, né? A gente também não vai ser levado ao tribunal, nenhum tribunal por ser cristão. Então, assim, graças a Deus, o mundo evoluiu nesse sentido. O mundo não todo, mas aqui no Brasil, né, a gente pode ser cristão em paz. E o que é pedido a nós é o nosso testemunho, quando possível, é a nossa fala, quando possível. Então, a gente não vai ser mais jogado aos leões, literalmente, apesar de que parece, às vezes, né, que dependendo do meio que a gente quando a gente começa a ser cristão, ter os lobos, mas hoje é pedido muito menos de nós. O que está pedindo para a gente tirem o mal aí de dentro de vocês, vivam o amor mesmo, o amor ao próximo de verdade, com tolerância, com paciência, entendeu? Graças a Deus, a gente não vai ser açoitado mais e não, a gente não vai precisar passar por isso, pelo menos aqui no Brasil, por ser cristão, é muito mais tranquilo, né? A gente pode hoje, então, dar o nosso testemunho falando com as pessoas ao nosso redor, chamando outras pessoas que gostam de papelaria para assistir live da CIR, falando para familiares, amigos, conhecidos, ou onde tiver oportunidade, né? Às vezes a oportunidade está até num ônibus, onde tu senta do lado de alguém, no metrô, ou tu foi lá num negócio do governo, na fila, e está lá sentada há horas e começa a conversar com a pessoa do lado. Se tiver oportunidade, por que não falar de Deus, falar de Jesus, falar do quanto é bom a gente se esforçar? Às vezes, né, a oportunidade está aí. Hoje mesmo eu tive uma oportunidade com a visita que nós recebemos, que é a moça, que é a nossa secretária do lar, aqui em Brasília chamam de secretária do lar, é a faxineira. Ela vem limpar, né, a casa, e a filhinha dela, eu dei uns papéis e ela começou a fazer colagem, ela tem 12 anos, a menina. E eu fiquei de dar aquelas palavrinhas do arquivo de palavras para ela fazer as colagens, ela veio buscar. Estavam passando e entrou aqui, que elas moram aqui perto. E enquanto eu estava com a menina aqui na minha mesa e a faxineira estava falando com o Dudu ali na sala, a menina falou assim, minha mãe às vezes é meio besta, eu acho que foi essa palavra que ela usou, porque outro dia um rapaz disse que as malas dele estavam lá dentro do metrô e ele não tinha dinheiro para voltar para buscar, e aí eu disse para minha mãe, mas por que ele saiu de lá se ele sabia que não ia poder entrar para buscar? Não está batendo essa história, deve ser mentira. Mas a minha mãe foi besta, foi lá e ajudou ele, pagou a passagem para ele ir. Aí eu falei, não, mas a sua mãe não está sendo besta, tu não pode dizer isso. Daí eu usei na hora, eu pude ter a oportunidade na hora de dizer, não, você que está errada de falar isso da sua mãe.
Se esse homem estava mentindo, o problema é dele. A sua mãe tocou no coração que era para ajudar, ela podia dar a passagem e deu para o rapaz, ela fez o bem. Tem que fazer o bem sempre que for possível. Agora, se ele mentiu, aí é ele com Deus depois, né? Então, por exemplo, eu tive uma oportunidade de falar para uma pessoa totalmente estranha algo, né, que seria um ensinamento cristão. Eu achei muito legal. Isso acontece muito com a gente. Tem que reparar que a gente tem, sim, essas oportunidades. Mesmo eu que saio pouquíssimo de casa, eu sempre tenho oportunidade também. E hoje foi uma que eu tive, né, uma oportunidade de dar testemunho, literalmente, é falar algo do bem, né, para uma outra pessoa, e que eu poderia ter ficado quieta, né, mas eu quis falar algo do bem, então a gente pode, sim, sempre ter essa oportunidade. Nossa, Rose, você me disse que aí onde você está, não está sendo fácil ser cristão, mas é porque é que é outro país, né, por isso que eu falei muito que no Brasil, eu só não sabia que no Canadá podia ter dificuldade, né. Mas eu penso assim, tem uma senhora venezuelana que às vezes aparece aí nas lives, não sei se vocês lembram, que ela fala assim, tu visto que ela me conta, gente, do lugar lá, porque lá na Venezuela a religião oficial é uma tal de santeria, e que eles são muito malvados mesmo, sabe? E que quando sabem que alguém está falando em coisas cristãs, eles inclusive prendem, batem, fazem horrores, assim, muito, muito complicado. Parece a época de Jesus, né? Mas é outro país. Por isso que eu falei que no Brasil ainda está mais tranquilo. Mas eu acho que não chega tanto aí, né? De se prenderem, de irem para cadeia e essas coisas tanto, né? Mas tem discussão. Tem discussões, Meu Deus. Deus abençoe que melhore, viu? Porque é um país tão evoluído, né? Assim, aparentemente, né? O Canadá é evoluído, não é? Primeiro mundo. Sim, mas ele é um estado laico, né? E não se entende o porquê, mas o cristianismo ele é visto com muito maus olhos, né? E as outras religiões, porque tem essa coisa de você proteger as maiorias, né? Todo mundo tem, deixa passar, mas o cristianismo teve na época né, como fala, meu Deus, do Covid, lockdown, esqueci, que ninguém podia fazer nada, né? Vários pastores cristãos foram presos, foram perseguidos, né? E o pastor falou assim, não fizemos nada, né? A não ser tentar negociar, né? Poder ter serviços, né? E não sei como vocês não viram na televisão, né? Eles esperaram o pastor chegar do aeroporto e prenderam ele. Acho que foram 4 pastores, né? E foram só os cristãos que foram presos, né? É difícil. É difícil. Mas vamos. A gente pode também, deve também, claro, nesse caso, né, viver a cristandade sem, se for o caso de correr um risco, algo do tipo, né, sem falar, né, diretamente. A gente vive a cristandade na prática, com respeito, com tolerância, com amor e tudo mais. Por isso que tem pessoas que nem são cristãs, que se dizem às vezes até que que são ateus, né? Estava me fugindo a palavra, mas que às vezes são pessoas tão boas, porque elas vivem a honestidade, né? A caridade e tal, e são melhores até do que pessoas que se autodefinem como cristãs, né? Então, no final das contas, mesmo, não importa a palavra, e sim as atitudes da gente, né? E da gente, né? Porque a gente não pode mudar o outro, infelizmente. Vou fazer que nem a Júlia. A Júlia disse que vai ser presidente, que quando ela for presidente, ela vai fazer lei disso, lei daquilo, daí ela fica... Aí eu digo, não, mas isso aí você não pode fazer lei. Aí eu fico ensinando ela que tem coisas que não dá para fazer lei. Aí eu vou ser presidente, vou dar a lei que todo mundo tem que viver com amor. Não dá para dar uma lei assim. Quer dizer, as leis hoje, se for ver, tipo aqui no Brasil, pelo menos, né? As leis hoje contra os crimes e contra o mal são leis que estão
querendo que as pessoas vivam em paz e com amor, né? Só que não está escrito isso lá, claro. Mas vamos lá, porque senão meu horário deixa... Gente, peraí, já estamos terminando. Já está quase acabando, né? Eu estava no açoitando, tá. Tribunais, e sim, mas quando os prenderes... Ah, tá, não, já estamos no finzinho, não vai acabar no horário. É que daí Jesus disse assim, que se os apóstolos fossem presos, que não eram para se preocupar com o que dizer ou como dizer, né? Que o Espírito de Deus falaria por intermédio deles. E isso me retoma muito aquilo que eu até comentei um pouco no começo, na questão de a gente também, Deus também pode falar através de nós. Ah, mas a minha instituição religiosa acredita que o Espírito Santo vem numa pessoa e fala algo. Beleza. Ah, minha instituição religiosa acha que vem espírito e pode falar por intermédio de alguém. Beleza. Ah, não, mas eu posso achar que um anjinho transparente de asinhas desceu e ficou perto de mim e meio que me orientou, né, na minha mente, para eu ajudar alguém, e aí eu fui ali, então, um instrumento de Deus. Gente, não importa qual religião seja, que vocês aceitem, né, ou simpatizem, e nem qual instituição, mas pensem que todos nós, seres humanos, eu e vocês, todos, né, que estão nesse mundo, podem ser anjos de Deus, mesmo com as nossas falhas. Eu sei que eu já falei isso no começo, mas Deus também pode, então, falar através do nosso intermédio. E eu não estou dizendo isso para a gente se achar, né, eu vou ser o maioral, porque Deus vai falar através de mim. Não, gente. Mas Deus fala através de várias pessoas de nós, mesmo as que têm as suas falhas, as suas dificuldades, desde que elas estejam, claro, com o coração aberto a Deus, o coração aberto à caridade, a ajudar o próximo, ao amor de verdade. E aí, então, começa aquele exemplo que eu dei de um colega dizer para outro que precisa de emprego, que está passando necessidade, e daí o outro acaba sabendo do emprego e dá o match. O match é a palavra de um aplicativo que, quando duas pessoas combinam, dá um coraçãozinho. Eu acho que era isso, mais ou menos, que é dessa palavra, né? Então, eu quis usar essa brincadeira na questão, por exemplo, do emprego, a questão de uma cura, de uma doença, de um apoio, de um trabalho voluntário. Gente, a gente é anjo de Deus o tempo inteiro, desde que a gente esteja praticando na vida da gente o amor ao próximo, a caridade, o respeito, né? Então, às vezes a gente pode ser anjo de Deus para os nossos filhos, para os nossos pais, a gente pode ser anjo de Deus se tivermos empregados, colegas de trabalho, faculdade, colegas de escola, né? Colega, tudo, a gente acaba sendo até para pessoas que vêm aqui fazer uma colagem, pegar um adesivo comigo, eu posso ser um instrumento de Deus ao dizer algo bom para a pessoa, sem até nem precisar falar propriamente dito, né, de religião ou de cristandade, né, mas sim do bem, na sua essência, né, e então, Jesus disse aos apóstolos que não eram para se preocupar, que Deus falaria por eles, né, quando fosse necessário, e isso também acontece, sim, na nossa vida, quando a gente realmente se doa de coração para essa melhoria, né, que estamos buscando. Eu tenho certeza absoluta que todas as minhas alunas e alunos do projeto Meu Momento são anjos de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Se vocês não têm essa certeza, pois eu tenho por vocês. Porque quem está em busca do conhecimento e do estudo que a gente faz aqui, já é, sim, instrumento de Deus na vida de muita gente. Vocês podem ter certeza. E eu não estou falando isso para vocês subirem a cabeça e se acharem melhor do que ninguém. Jamais. Isso só mostra um esforço, realmente o amor que vocês têm no coração e essa melhora que todo mundo tem que um dia buscar, que vocês já estão buscando agora. E claro, temos que cuidar
temos, incluindo eu, né, que a gente não pode subir a cabeça, ah, não, agora eu sou melhor que os outros. Não, porque daí, no momento que você se sente melhor que o outro, você já perdeu aquele patamar, porque tu já não é humilde o suficiente, né? Ai, Nil, obrigada, querida. Ela disse que eu sou um anjo de Deus, que fui enviada para vocês. Não, nós todos somos. Nós todos somos. Vocês são muito bondosos comigo. Sejamos todos nós, então. Pronto, todos somos, porque senão vocês não estariam aqui. Só estariam aqui realmente quem está buscando isso, e a gente pode, né, entender que Deus também fala por nosso intermédio, sim, basta que a gente abra o coração. Rapidamente, bom, eu acho que eu fiquei a aula inteira falando de como trazer para a vida, né? Acabei hoje misturando tudo, né? Porque eu estava nas últimas aulas falando mais rapidamente, acabei que eu acho que nem precisa repetir tudo, né? Eu até já falei, vocês já querem ir me dando opiniões de como a gente coloca em prática tudo que falamos hoje? Alguém já teve um insight aí que pode dizer, ou eu repito mais ou menos rapidinho o que eu pensei de como trazer para a vida de praticidade? Alguém aí tem uma ideia? Vamos ver, dá um minutinho que eu tomo água. Ixi, tá todo mundo congelado. Bom, eu acho que a gente tem que ser anjo de Deus. Isso é bem grande, né? Mas a gente pode diminuir, né? Que é essa questão. Ó, Camila, ajuda aí, Camila. A Camila eu adoro ela porque ela tem as palavras assim bem sucintas, pá, na hora, assim. Fala, mulher. Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, eu dei uma lida no texto, e um dos versículos, ele fala, no versículo 12, ele fala que entrando numa casa, saudai-a, paz a essa casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, vosso voto de paz retornará a vós. E eu fiquei pensando que talvez trazer esse versículo para as nossas tarefas dessa semana, de sempre desejar a paz de coração no ambiente onde a gente estiver, ou para as pessoas com quem nós estivermos. E se eventualmente a gente estiver, entre aspas, desperdiçando essa nossa paz desejada, que nunca é um desperdício, né? Mas se a gente estiver direcionando para uma pessoa que não é aquela pessoa que deve receber essa paz vai voltar para nós. Então, efetivamente, tentar levar essa paz ao nosso redor. Perfeito, mulher. Muito perfeito. Até tinha anotado, né? Levar a paz, eu tinha anotado só, né? Entregar a nossa paz. Aí, ó, desejar a paz de coração à pessoa ou lugar que nós formos. Nossa, isso é uma coisa muito bacana para a gente lembrar de fazer depois também, não só essa semana, né? Como seria importante a gente fazer, tipo, assim, entrou na casa de alguém, vai num estabelecimento comercial, vai num órgão do governo, vai num hospital, sei lá, qualquer lugar que a gente for, da gente botar na cabeça quando entrar, que a paz de Deus esteja aqui conosco, né? Nossa, seria muito bacana isso. Eu admito que eu não faço, assim, de pensar, né, uma atividade, e gostei da ideia. Claro que eu tento ser a paz em todo lugar que eu vou, né? Então, mesmo que eu tenha que resolver um problema, mesmo que eu tenha que dar vontade de esganar por causa que alguém fez alguma coisa de errado, eu mantenho, né, o máximo possível a minha paz ali naquele momento. Mas fazer o passo anterior, quando entrar num lugar, desejar essa paz, eu gostei de também tentar botar na minha vida em prática. Adorei demais essa ideia. E olha, eu vou ser bem sincera, na semana passada a irmã Ana me perguntou como que eu fazia, né? Eu dei uma sugestão, ela falou, como que você faz? E a primeira coisa que eu disse foi que eu tenho que estar atenta, porque eu quis trazer isso, dessa questão da paz, porque é um dos pontos que eu tenho que estar mais atenta na vida, porque tem dia que eu acordo assim, belicosa.
assim, buscando briga. E aí eu tenho que ficar muito atenta, porque aquele é o dia que a chance de pisar no tomate é a maior de todas. Gostei, gostei. É, eu acho que a gente podia também botar em prática essa questão de dar de graça o que de graça recebemos, anotar isso mesmo, anotar o versículo mesmo, e tentar identificar durante a semana, porque não é, que nem eu falei, não é só a palavra, né? Claro, quando eu tiver a oportunidade, tipo esse exemplo que eu dei da menininha, de ter dito uma palavra do bem para ela, mas se não for só de palavra, mas que a gente dê de graça o que recebemos também de amor, de atenção, a gente de respeito, é uma coisa maior mesmo, mas tentar usar isso a todo momento durante a semana, né? Não sei se vocês acham que cabe esse pensamento como uma atividade. Eu acho que a gente conseguiria sim, porque depende daí da vida de cada um, né? Tem gente que trabalha fora, que vai ter, sei lá, comandados abaixo de si, tem gente que só tem as relações em casa, que nem eu, tem relações de internet, colegas de trabalho, né? Então, eu acho que cada um poderia pôr em prática realmente esse versículo, né? Poderemos botar como uma atividade. Vocês acham que é muito grande? Vocês conseguem levar para a vida de vocês? Sim, a Rose concordando, né? Tá, então vou anotar aqui. Mais um, só para a gente encerrar hoje. Graça. Recebemos. Estou anotando junto com vocês hoje, porque foi tão esbaforida que eu nem anotei as outras coisas. Eu tinha pensado, não sei se caberia talvez uma atividade sobre a questão de sacudir a poeira, porque como é um versículo tão falado, né? Não sei, pelo menos várias instituições, que eu já andei tanta instituição diferente, gente, que vocês não têm ideia. E várias vezes eu escutei esse versículo, né, do sacudir a poeira, né? Deixar para trás e tal. A gente podia sacudir a poeira dos acontecimentos, tentar, eu teria que prestar bastante atenção, que nem diz a Camila, né? Dos acontecimentos. Eu não digo nem o perdão, a gente não está nem falando daquele perdão de coisa enraizada, antiga mesmo, que também pode, claro, né? Aí cada um tem que trazer para a sua vida. Mas talvez realmente sacudir a poeira dos acontecimentos do dia a dia ali, sabe? Coisas que acontecem. É um mecânico que te atendeu mal, é o motorista do ônibus que quase te derrubou quando você entrou, sei lá, uma pessoa que ficou de te fazer um serviço e você não está a contento, sei lá, usar mais para as coisas práticas mesmo, tipo, que davam, né, no dia a dia ali dá não é uma coisa tão enraigada como algo assim, sei lá, que eu tenho que trabalhar o perdão lá com os meus pais, por exemplo, uma coisa mais pesada, né? Claro que tem que continuar tentando isso também, mas eu digo uma coisa mais leve, trazer essa de sacudir a poeira no sentido de perdoar coisas mais, assim, práticas do dia a dia, que às vezes a gente fica dando tanto valor àquilo, a gente fica irritado, chega a doer nossos estômagos, dar nossas gastrites, doer nossas cabeças, coisas ali que são da prática do dia a dia, é um entregador que faz uma entrega mal feita, sabe? Eu acho que a gente podia trazer isso. Agora, como que eu faço isso numa frase pequena, gente? Complicado. Vai, Camila, me ajuda, tadinha. Botei ela no fogo. Talvez Não, eu não... Júlia, com toda a reflexão que a gente fez aqui sobre esse versículo, eu acho que se a gente escrever sacudir a poeira dos pés, a gente já vai lembrar de toda essa reflexão de hoje. Eu acho que sim. Eu vou anotar aqui. Só quem. Então, fica aquela coisa assim, quem não assistiu vai ter que ver a aula, né? Mas eu acho que sim, sacudir a poeira. Lembrar disso, mas eu quero que vocês puxem para esse lado mais prático do dia a dia.
Porque às vezes a gente pensa no perdão, naquelas coisas mais enraigadas, e esquece desses pequenos nervosos e irritações diárias, e é o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro ali cutucando a gente. É uma pessoa que trata a gente mal, é uma pessoa que manda você para um lado para outro e não resolve o problema que você precisa resolver, sendo de órgão público, sendo de uma loja qualquer que a gente precisa de algo, sabe, umas coisas assim. Acho que a gente pode pensar mais de sacudir essa poeira todo dia. Chegar de noite antes de dormir, finge que deixa essa poeira para fora da cama, tipo assim, né? Isso seria bacana. Ai, gente, eu estou tão feliz que vocês estão aqui comigo, apesar de que eu sei que vários com suas dificuldades, alguns não puderam hoje, quase que eu não ia poder hoje, cheguei assim, bem em cima, ainda descansei um pouquinho e tal para estar aqui. Por quê? Porque é muito importante a gente não deixar de lado, não. Claro, se eu não tivesse bem de saúde ou algo assim, a gente desmarcaria e tudo mais. Mas mesmo quando a gente está cansado, com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, a gente não deixar de lado as coisas de Deus, né? Acho que é muito importante mesmo, nunca esquecer isso, né? Semana que vem, eu acho que eu já vou começar, eu acho que já dá para eu divulgar para vocês como é que eu pretendo fazer o projeto Meu Momento, algumas mudanças. Ele vai existir em 2024, só vai ser um pouquinho diferente, eu acho, porque eu vou precisar de mais coisas. Mas eu quero fazer um momento de arte amanhã, porque ficou 3 semanas sem a gente fazer. Quem puder, quem quiser, bora fazer uma colagem amanhã, nem que seja um art journal, porque... Mas se vocês quiserem conversar sobre alguma arte diferente, eu estou à disposição. Mas vamos fazer um art journal para a gente pôr aqui no nosso caderno e conversar um pouquinho amanhã mais leve, contar as histórias. Né? Quem puder. Fala, Kátia. Ai, desculpem, tá? Eu estou tão cansada também. Foram dias bem cheios de muito... Para fazer um congresso, minha amiga, é difícil. Mas tudo bem, saiu tudo bem. Já está começando a surgir os pedidos de trabalho, tudo que eu queria. Então, daqui para frente vai ser só alegria. Deixa eu só te falar uma coisa. Claro. Eu aprendi hoje a fazer... Em algum momento, eu não sei em que vídeo eu vi, se foi seu, das meninas, uma dobradura que você faz e forma um caderninho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, só um minuto. Oh, que ótima ideia. Eu sei que a Rose sabe fazer também. Mas o que é que a Rose não sabe fazer, gente? Não, sim. A Rose é uma enciclopédia. Eu acho que eu nunca fiz, é o fanzine, acho que é. Ó, tá vendo? É assim. Deixa eu ver se dá. Deixa eu tirar esse efeito doido aqui. Nem sei onde é aqui. Não, não é aqui. Tem uns 3 pontinhos. Aplicar aqui, tirar efeito. Tirar efeito. Remover efeito. Cansada. Pronto, olha aqui. É uma folha de papel que você dobra e corta e faz um caderninho assim, ó. Sim, aí ele abre para vários lados. Ele abre, mas aí você transforma ele no caderninho assim, ó. E aqui eu fiz uma base, uma pintura antes de cortar ele. Legal. Para fazer a base, né? A textura. E aqui você faz as colagens. Que tal a gente fazer isso amanhã? Eu sei que você sabe fazer, não sabe? Sei. Então, pois é. Aí Essa folha que você usou é bem grandona, né? Esse foi a 3. A 3. Esse foi a 3. Mas a gente faz com o que tiver em casa. Pois com o que tiver em casa. Tá. E aí a gente faz uma colagem legal nele. É só uma sugestão. Tá, não, pode ser coisa de Natal, né? Pode ser. Pronto. E olha, cadê aquele freebie de quinta, sexta-feira, que foi dos 400, né?
Dos 4, Tá. eu te Dos mandei, eu 4. te respondi no Zap, viu? Daí tu não Você te mandou para mim, não? Eu acabei te Zap? mandando, porque era lá no Instagram e tal, mas aí como já passou, eu te mandei Legal. igual. Quem sabe que todo mundo participou? Quem sabe a gente não faz a colagem com eles também para A comemorar? gente faz uma festa do chá no nosso Né? caderninho de dobradura. Combinado. Tá? Gente, eu vou mandar depois por escrito lá, para quem não pôde estar aqui, né? E queria agradecer demais a vida de vocês. E quem puder, claro, estar amanhã, vamos dar um pouquinho de risada, conversar um pouquinho aleatoriedades. A Kátia conta do... A Nil me lembrou da foto. Obrigada, Nil. Tinha esquecido já. Cadê meu celular, gente? Acho que vou ter que tirar print. Ah, não. Aqui. Eu gosto de tirar foto com o celular, que fica mais bacana. Cadê? Quem quer aparecer na foto? Cadê meu sorrisinho? Hoje vai ser sem a minha cara, porque olha, misericórdia. A minha também hoje está acabada, mas eu estou aqui, Camila. Vem fazer par comigo. Viu? Pronto. Vem, Camila. Pronto. X. A Rebequinha não pode hoje. X. Mais uma. Ai, meu Deus, eu tirei torto. Mais uma. Aí, ó. Até a Fernanda apareceu. E o Rafinha tá aí aprontando todas. Querido. Tá bom, minha gente. Boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito, muito amor, muito carinho. Quem não puder amanhã, tudo bem. Aguardo vocês na terça. E aí já vou dizer a próxima quinta para repor a última aula, tá? Daí eu mando a data para vocês, mas é no início ali de dezembro, tá? Não semana que vem, que não dá. Beijo, boa noite. Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada. Deus abençoe. Boa noite. Ai, deixa eu desligar a gravação, senão eu perco. Ai, consegui. Quase que eu ia